propedêuticos. Quando que a gente faz esse método propedêutico? É tipo, nem passa pela respiração? Normalmente na triagem. A gente pode ver a respiração, por exemplo, né? Ele é dividido em 4, classificado em inspeção. Inspeção, como que é seu nome? Falei, Gabriel. Gabriel, tudo que eu visualizar nela, né, é inspeção. Então, lembra quando uma empresa vai fazer uma inspeção, o pessoal não chega lá para xeretar, fica observando? Da mesma forma aqui, a gente vai inspecionar tudo. Cicatriz, né? A unha, eu falei, a unha não bateu. Isso não tem problema. Isso não, ninguém vai observar, não, tá? A gente vai observar sinais relevantes pro quadro clínico da minha paciente. Então, por exemplo, né, eu vou observar simetria. O que é simétrico e o que é assimétrico? Vocês sabem me informar? Simétrico é parecido, assimétrico tem uma grande diferença. Exatamente. Vocês sabiam que, por exemplo, a gente vai olhar nela, né? Mas a maioria tem uma perna maior que a outra. Então a gente sempre vai visualizar. Seios, um é maior do que o outro. Um olho, às vezes, é um pouco mais pra cima do que o outro. A gente não é 100% simétrico. Então a maioria das pessoas são assimétricas. E a gente vai visualizar tudo isso. Pra fazer a inspeção, a gente vai fazer a inspeção no sentido céfalo-caudal. Só não sei só por isso. Porque não me cabe aqui, né? Céfalo-caudal sempre é da cabeça aos pés, né? E aí, primeira coisa que a gente vai observar, couro cabeludo. O couro cabeludo a gente tem que observar se ele tá oleoso, pelo amor de Deus, não olha o meu. Se tem caspa, né? Se tem algum, né, que é presença de seborreia, tudo isso a gente vai visualizar. Quando a Gabi sentou aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a mãozinha dela assim, se a perninha estiver cruzada, pedir para descruzar, e aí a gente começa a fazer. Então, primeiro ponto, inspeção, tudo que eu consigo observar. Então, eu vou observar, olha, tá sem adorno, né? Que gracinha. E aí a gente vai visualizar o couro cabeludo, primeiro que a gente vai observar couro cabeludo, como tá o couro cabeludo da minha paciente. Vou observar, ela tem umas manchinhas, umas sardinhas, né? É de sol, mancha solar? Você pegou muito sol? Mas eu uso protetor. Na infância? É. Não pegava? Sim. Normalmente essas manchas aparecem muito na infância. Aí a gente continua, né, descendo. Aí observa pescoço, né? Observa se tem alguma alteração aqui nos linfonodos. E aí a gente vai descendo. Continua descendo. Depois que eu já observei aqui, eu vou avaliar. Os braços dela são simétricos? Vocês acham que são? Não. Parece maior. Esse maior que esse. Parece exatamente, parece que esse é um pouquinho maior, né? E aí a gente continua visualizando, né? Como ela tá aqui de roupa, a gente vai visualizar só o que a gente consegue observar. E os pés? Vocês estão achando que uma perna é do mesmo tamanho que a outra? Essa é maior, né? Então, eu acho essa aqui, ó. Um dedo maior. Não, maior assim. O tamanho é assim, né? Aquela ali é Esse maior. comprimento. Isso, comprimento. E parece que é maior mesmo. É mais que tudo. Bom, gente, então a inspeção é bem simples de fazer, né? Só o que eu consigo visualizar. Visualizei, já fiz a inspeção da Gabi. O próximo passo é a ausculta. A ausculta era dividida em ausculta cardíaca e ausculta respiratória. A ausculta cardíaca são os mesmos pontos que a gente utiliza para fazer eletrocardiograma. Alguém que já veio fazer eletrocardiograma? Já? Quantos pontos então são? Acho que é mais de quanto, não? A mulher ficava enfiando os três, 5? Não, é que a pop daqui assim. São 4. 3, 4. Acho que é mais de 4. Era 4 que tá escrito no quadro. Então agora é 4. Não, mas eles são 4, no quadro são 4 quadrantes, né? Mas os pontos, eles podem ser, dependendo do aparelho, é de 5 a 6. O primeiro ponto sempre vai ser na direita. Então, entre os seios, né, à direita. Os outros pontos é à esquerda. E aí, né, quem foi professor de anatomia? Rodrigo. O Rodrigo? Ótimo, Rodrigo, excelente. Então, eu sei que vocês sabem. Não. O que é que tem pro lado esquerdo? Coração. Pum. Não, coração não. Órgãos. Tem alguma coisa. O que no coração tá pro lado esquerdo? Ah, o ventrículo. O ápice, né? O ápice que é aquela pontinha, porque na verdade o coração ele é centralizado, né? Mas o ápice dele tá pro lado esquerdo. E aí por isso que a gente faz pro lado esquerdo. Outra coisa, o lado direito e esquerdo do coração é do mesmo jeito? Não. O que que tem no lado esquerdo diferente do direito? Mais maior.
Isso, massa muscular. O lado esquerdo ele é muito mais muscular do que o direito. Então, por isso que a gente sempre faz, né, quando a gente vai fazer os pontos cardíacos, esses pontos cardíacos chamados bolhas cardíacas, tá? Bolhas cardíacas. E aí a gente começa. Eu gosto, gente, é uma questão minha, eu gosto sempre de ficar na direita, porque me facilita eu fazer o exame físico, tá bom? Então, o primeiro ponto, com licença, eu sempre vou chegar no meu paciente e falar licença, né? O primeiro ponto é entre as mamas à direita. Então, eu escutei o primeiro ponto, né? Fui para o segundo ponto, que é a esquerda. O terceiro ponto já é na linha mamilar. O que é a linha mamilar? Essa linha aqui, abaixo do peito, né? Ah, mas e se o paciente tem o peito caído? Tem que levantar o peito, tá? É comum ele dar uma má, né? Se não tiver sutiã aqui, meu peito tá lá embaixo. É bom igual eu, fico bem. Daí, sua direita é ao contrário da nossa. Lá na hora eu vou fazer assim, de cá ou daí? Aí você vai fazer a direita sua. Você começa na direita do paciente. Do paciente, Isso, do paciente. Exatamente. Sempre do direita do paciente, tá? Aí é porque agora você tá falando verdade. Aí eu tô tentando mostrar pra vocês assim, né? Não, pra mim é muito. Não, peraí. Mas os pontos começam pelo lado direito. Pelo lado direito. A direita é essa, É então. porque daí a hora que você fala que é a direita, que pra mim é a esquerda, por isso que eu perguntei. A direita é essa Ah, aqui. então como No caso, é sempre a a direita do Essa é a paciente. Direita. Só que no caso a gente vai ficar sempre à direita. Aí vai ficar na direita do Isso, paciente. esquerda. Aí a gente sempre vai ficar à direita do paciente. Ah, então tá Eu certo. também tenho, gente, eu tenho uma certa dificuldade. A direita do paciente A é direita. certo. Aí ela falou que é a A direita do paciente, aqui a esquerda. no G, gente. Ó, qual que é a direita da minha paciente? É essa. Isso que eu tava Exatamente. aqui, ó. Exatamente. Eu vou ficar à direita do meu paciente. A minha posição independe, né? Mas eu preciso sempre estar à direita do meu paciente. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora de executar, tá bom? Então vamos lá de novo. Primeiro ponto da bolha. no meio do esteio. Isso, à direita. É, Segundo. à esquerda. O terceiro começa na linha mamilar. O quarto segue a linha mamilar. O quinto, isso, sempre para a esquerda. Lembre o seguinte, a gente faz esse macetinho. O primeiro é direita e depois a gente vai fazer um L para a esquerda. Aí a gente fala, não, vamos fazer um L. Então, a esquerda em inglês não é left? É. Aí Então, a a gente pessoa usa tem do que left, ficar do bem, L. bem embaixo dos seios, né? Isso. Aí Então, igual a pode senhora fazer falou, se sentado, os seios for mais avantajado. Se o seio for caído, o paciente vai estar deitado. Eu vou levantar o seio e vou Aí, colocar. licença. O paciente está com sutiã, normalmente sutiã hoje em dia tudo é de bojo e com aqueles, como chama, aqueles ferrinhos, né? Aquele suportezinho. Eu vou Aí eu posso levantar. levantar. Exatamente. Se caso o paciente estiver com sutiã, né? Porque dependendo do tipo de exame que for feito, do tipo, né? Ele vai estar já sem sutiã, tá? Mas se ele tiver, eu posso levantar. Se ele tiver, por exemplo, né? Um seio avantajado, às vezes já passa pela maternidade, sabe que né, a maternidade realmente deixa ele um pouquinho Tô falando no meu caso, né? Então, e aí a gente, né? É normal ter essa queda mesmo. Mas enfim, então, ó, primeiro ponto. Isso. Segundo ponto. Terceiro ponto. Abaixo. Linha mamária, né? À esquerda. Quarto ponto. Quinto ponto. Existem alguns aparelhos, como para vocês são mais modernos, tem um sexto ponto. Mas normalmente aqui a gente já escuta bem pouco, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai fazer na prática mesmo. Eu vou só mostrando para vocês os pontos. Exatamente, vamos ver se você tá viva, né? Lembrando que todas as vezes que a gente for pegar o esteto, não sei se vocês já aprenderam isso, a gente nunca coloca o dedinho em cima, né? A gente nunca coloca o dedo assim, nem esse dedo, nem, a gente sempre coloca dessa forma, tá? Porque às vezes a minha própria circulação, eu vou auscultar ela ao invés de auscultar a do paciente. Por isso a gente sempre coloca dessa forma e não assim, por exemplo, igual a gente vê muita gente fazendo assim, né? Fazendo assim. Não sempre é assim, tá? É a forma correta. Ah, mas lá no hospital fulano é diferente. Não, gente, todo lugar, pela Associação Brasileira de Cardiologia é assim. Então, se lá tá fazendo é porque tá fazendo errado, tá bom? Então, ó, com o esteto, primeiro ponto. Direito. Tá viva? Segundo ponto. Esquerda, mais do lado esquerdo. Ó. Ela tá tão nervosa que ela tava vendo Terceiro ponto. Esquerda. Isso. Quarto ponto. E quinto ponto. O quinto é bem. Qual que é o nome desse
esse quinto ponto aí, professor, mesmo? Hã? O quinto ponto, qual que é o nome mesmo? Esse quinto ponto a gente já fala que é na região Ai, gente, agora me fugiu o nome, peraí, deixa eu lembrar. Na costela. Não, não é costela não. É costela, mas é outro nome, é o nome Final do peito. Final do peito. Eu vou lembrar e vou falar pra vocês, tá? Eu vou botar bem que é Mas- costela. Hã? Eu botei bem que era mesmo.